Mas no Rio de Janeiro, o Flamengo ainda continua tentando a contratação do Luiz Henrique. Os caras ainda estão na Europa lá, o Marcos Braz, está todo mundo lá. A Luísa Sá, nossa repórter aqui no UOL, explica que a insistência no Luiz Henrique se deve a um pedido do Tite pelo jogador, que tá na lista, teve na lista dos 55 da seleção brasileira da última Copa. O Tite, que é um jogador que dispute a posição ali com o Luiz Araújo. Só que o Betis quer uma grana. 97 milhões, dá mais de 97 milhões de reais, o que o Betis está pedindo para negociar aí o Luiz Henrique. O Flamengo está montando um timaço, Mili. Inclusive sobre essas coisas de grandes e pequenos, o Flamengo faz um mercado basicamente europeu, né? É o 7º clube que mais gastou no mundo nessa janela. Reportagem do Rafael Reis. Muita grana, né? E aí você entende que disputar o estadual são mundos completamente diferentes, né? Sim, e você sabe que eu fico pensando na contratação do Luiz Henrique, assim, eu não acho que ele chegue para disputar a posição. Esse rapaz é uma joia. Ele é craque. Ele vem para ser titular. Acho que isso vai ficar claro se ele chegar, porque é um jogador de infinita capacidade técnica, inteligência tática, finalização precisa. Não sei como o Betis está abrindo mão dele. É um jogador que vem para ser titular nesse time tão bom do Flamengo, né? Se chegar. E aí é curioso, porque ele seria mais um ex-tricolor a jogar no Flamengo, né? Porque quem tem lá hoje? O Ayrton Lucas, o Gerson, o Pedro, o Luiz Henrique, se ele vier, tem mais alguém que eu estou esquecendo, o Mauro vai lembrar. Ex-tricolores que viriam para o Flamengo, que estão no Flamengo, né? É um time. O Flamengo tem dois times, né? Se mesmo sem o Luiz Henrique, hoje o Flamengo tem dois, do meio para frente são dois times. É um problema para o Tite resolver, um excelente problema para o Tite resolver, né? O Cebolinha vem voando, né? Eu sei que não é muito parâmetro a gente analisar esses jogos que o Flamengo está fazendo, os adversários não são adversários altamente competitivos, mas ele vem bem desde o fim do ano, né? Então vai ter o Bruno Henrique está no banco. Então, assim, é inimaginável esse Flamengo, sabe? Eu acho que se houver conjunto, se não houver mais problemas de relacionamento, o Flamengo está montando o time para brigar por tudo. Ele pode jogar com um time a Libertadores e com outro completamente diferente a Copa do Brasil e ser competitivo em ambos. Mas precisa ver se os problemas de relacionamento terão sido resolvidos. Porque se continuarem aí, não, talvez o Flamengo volte a ser um time em conflito. Seria uma pena, porque com esse elenco, com o Tite fazendo o trabalho que está fazendo. Mauro, ainda tem tentativa com o Luiz Henrique? Tá difícil, mas o Vinha já veio, né? Assim, são coisas diferentes, situações diferentes. A assistência do Luiz Henrique, todo respeito ao Tite, eu também não entendo muito isso. O técnico é um jogador, o jogador é praticamente inviável hoje. Ao contrário, o Vinha, vamos lá, qual a situação do Vinha? O Vinha estava fora dos planos do Zé Mourinho, que ainda era o técnico da Roma. Saiu agora o De Rossi, mas o jogador foi emprestado ao Sassuolo e vinha jogando o campeonato italiano e pelo Sassuolo, jogando até direto, né? Não jogou partidas recentes porque teve uma lesão. Mas até a rodada passada, de 20 jogos, ele tinha feito 15. Ele se machucou, ficou fora de alguns. Então é um jogador que a Roma ela não contava mais com ele. Então, aceitava negociar, até porque ela teve um problema aí na FIFA, questão aí de contratações, proibida de contratar dentro de certas regras, tinha que fazer dinheiro, vender jogador para o fair play financeiro, para poder comprar. Então, para a Roma era interessante fazer caixa, porque esse dinheiro que vai entrar do Flamengo, mesmo parcelado, ela registra que vendeu o jogador, então ela tem o dinheiro a receber, ela pode comprar outro jogador. E poder ali, de repente, colocar alguém para reforçar o seu elenco. O Luiz Henrique, ele, quando foi para a Espanha, ele foi vendido pelo Fluminense ao Real Betis por cerca de 9 milhões de euros. Ele teve uma ótima temporada. Essa temporada agora, ele não vinha bem. Ficou no banco a maior parte do tempo. Mas, coincidentemente, justamente nessas duas últimas partidas, contra Granada e Barcelona, uma vitória 1-0, derrota 4-2, o Betis voltou, o técnico Manuel Pellegrini, o chileno, voltou a escalar o Luiz Henrique como titular. Ele jogou os 90 minutos em ambas as partidas. Foram os primeiros jogos dele no Campeonato Espanhol, que já está na sua segunda metade, jogos nos quais ele atuou os 90 minutos. Então, por que o Betis iria emprestar um jogador que agora voltou a ser titular? Qual é a lógica disso? Não faz sentido. No máximo, vender. Né? E o Flamengo foi com uma proposta de empréstimo. E a venda, eles colocam o valor de 18 milhões de euros. Digamos que ele dê uma redução, 15, 14.
O Flamengo já fez agora uma compra de 16 milhões de dólares do De La Cruz e uma outra de 8 milhões de euros pelo Vinha, né? Então, não é provável que o Flamengo vai fazer um investimento dessa magnitude do Luiz Henrique. Eu acho que não vai ter condições para isso nesse momento. Me parece pouco provável. Sendo que o mais importante é contratar zagueiro. Lateral direito, o Flamengo não foi buscar no mercado e não um ponta direita. O Luiz Henrique é ótimo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Seria um tremendo reforço, sem dúvida. Vai qualificando mais o elenco. Mas me parece uma contratação muito difícil. A não ser que o Flamengo mude o modelo da proposta que apresenta ao time espanhol. Né? E paralelamente tem a insistência no Léo Ortiz, que o Bragantino reduziu o preço, era 12, agora é 10. Já está em 10 há um tempão. Não mudou. Estou vendo o noticiário, não desceu para 10, já estava em 10 há um tempão. 10 milhões pelo Léo Ortiz é um absurdo. Pagaria nunca. Não tem cabimento. Ele é um bom jogador, mas espera aí. Estamos falando aí do Aldair, versão 2024. Né? Menos. Então, me parece difícil essa negociação, a não ser que o Flamengo faça uma loucura, um exagero, ou o Bragantino resolva descer o valor, pressionado pelo atleta que já demonstrou seu interesse em trocar de clube. Então, a situação é essa. Eu acho que já está na hora do Flamengo começar a olhar o mercado, passa da hora, e ver outros jogadores para a zaga, opções além do Léo Ortiz, e o Luiz Henrique, talvez numa outra janela possa ser contratado. Agora acho muito difícil. Né? Vamos imaginar que ele termine essa temporada no banco, que ele volte para a reserva. De repente, no meio do ano, aí tem jogo. Agora, acho bem difícil. Porque é importante, até esse ranking que estava vendo aqui da coluna do Rafael, os 10 clubes que mais gastaram, tem dois detalhes. Essa tabela vai mudar muito. Primeiro, essa janela é a janela de ajuste na temporada europeia, a janela no meio da temporada. Então não é quando você forma elenco. O Flamengo está reformulando seu elenco, digamos assim, os clubes brasileiros, né? Porque a temporada aqui ainda está começando. Praticamente ainda vai começar, né? Até março tem a janela aberta aqui no Brasil. Agora, na virada do mês, janeiro para fevereiro, fecha a janela europeia. Então, os clubes da Europa, eles fazem contratações pontuais para repor um jogador que machucou, outro que saiu, uma carência do elenco. Aí você tem o Barcelona, que lidera 40 milhões de euros, isso aqui, ó, é o Vitor Roque, que é uma contratação daquelas assim, eles têm o Lewandowski, mas contrata porque é um garoto muito jovem, muito promissor. Vamos levar esse garoto. Terminou a temporada no Brasil, está comprado desde o meio do ano passado. Né? Aí agora, quando vira a temporada, foi para a Espanha. Como quando fizer 18 anos, vai o Endrick. Se o Endrick fizesse 18 anos agora, dia 1º de janeiro, já não jogaria mais no Palmeiras. O Real Madrid já iria levar. Tem que esperar ele fazer 18 anos e é só em meados de 2024. Aí tu tem o Lyon em segundo, 35,8 milhões. O Lyon estava na zona de rebaixamento até poucas semanas. Conseguiu sair agora, no final do ano, da zona do rebaixamento. Então o John Textor tem que contratar jogadores. Entre eles, levou para lá o Adrielson e o Lucas Perry, do Botafogo. Né? Então é um clube que está buscando porque não pode ser rebaixado. Aí tem o Zenit, que sempre está contratando jogador do Brasil, agora contratou o Arthur, o Tottenham, o Leipzig, o Al Hilal. Aí aparece o Flamengo. Aqui o Flamengo com 22 milhões e meio de euros, é o quê? O De La Cruz e o Vinha. Agora, quando chegar no final da janela, no último dia principalmente, a gente vai ver o quê? O que sempre ocorre. Muitas negociações. E por que é no último dia? Porque todo mundo estica a corda, né? E, não, eu quero tanto, eu pago isso. Não, aí chega no final, o clube vendedor que quer vender o jogador, ele percebe, bem, a melhor proposta que eu tenho é essa aqui mesmo, vai lá e fecha. Por isso que o último dia é tão frenético no mercado. Porque é a hora que todo mundo tem que dar uma decisão. Vai vender, vende agora, porque senão só daqui a meio ano aproximadamente. Então é isso que acontece, essa tabela vai mudar muito. Acho que por mais que o Flamengo contrate, não tem condições do Flamengo aparecer ali como um dos que mais contrata, porque tem uma diferença de grana aí, de câmbio, que é absurda. Mas para o padrão sul-americano, claro, o Flamengo tem aí um poderio, uma capacidade de investimento muito elevada e eu acho que faz bem em investir. O problema do Flamengo não é investir em bons jogadores, o problema do Flamengo é ter uma péssima gestão do futebol, paternalismo, uma série de coisas que a gente já cansou de falar. Contratar não, tem grana, tem que contratar. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando pro dinheiro, tio Patinhas, né? Ah, que maravilha, o meu volante agora vai ser de novo o Márcio Araújo, vou trazer de volta o Gabriel que está no Mirassol, o Muralha vai ser o meu goleiro e eu tenho não sei quantos milhões de euros no banco. Que maravilha, isso não tem cabimento. Se tem grana, é um clube de futebol, contrata jogadores de futebol, né? Bons jogadores. Ô Mili, o seu rival, o rival do Flamengo, em contrapartida, não está gastando essa grana, mas está investindo mais um super veterano não, veterano, Douglas Costa. Surpreendeu todo mundo, ninguém imaginava. Chegou ontem, pumba, o Fluminense contratou o Douglas Costa. E agora, o Fluminense tem 14 jogadores que têm mais de 30 anos. Eu vou enumerar eles aqui, ó. Fábio, 43, Felipe Melo, 40, David Braz, 36, Felipe Alves, goleiro, 35, Renato Augusto, 35, Marcelo, 35, Cano, 35,
Ganso, 34, Keno, 34, Thiago Santos, 34, Samuel Xavier, 33, Manuel, 33, Douglas Costa, 33 e Diogo Barbosa, 31. São 14 caras do elenco com mais de 30 anos, considerando que é o Fluminense, que é um time meio diferente, o Fluminense do Diniz, né? Sim, e já era um time mais envelhecido e trouxe mais jogadores, né? Quer dizer, é que a gente fica falando 30, acho que o Douglas tem 33, né? Foi isso que você falou. Isso mesmo. Não é exatamente um veterano, mas já não é mais o jovem, né? Que apareceu no Grêmio com tanto talento. Eu acho que o Fluminense encontrou um método de contratar, porque não é um time que tem o dinheiro do Flamengo, por exemplo. Então, o Diniz se dá bem com esses jogadores mais maduros que podem chegar para o Diniz tentar reescrever a história do cara, como foi com o Ganso. Eu não acho um caminho ruim. Não acho mesmo um caminho ruim. Bom, o Fluminense, assim, foi campeão da Libertadores, né? Mas é arriscado, porque a gente não sabe como o Douglas Costa na temporada. O Douglas Costa ele representou a queda do Grêmio em 2021, porque foi uma volta totalmente destrambelhada. Ele se meteu em um monte de história maluca, uma que envolvia um casamento, não foi treinar, brigou com a torcida. Foi uma história, a torcida do Grêmio não queria ele de volta. Foi ruim. Ele simbolizou uma queda que ninguém esperava que fosse acontecer, porque o time do Grêmio não era um time para cair. Tanto que voltou rapidamente, né? Então, não sabemos como vai ser. Agora, trouxe o Terans também. O meio de campo do Fluminense tem um excesso de jogadores. O Diniz vai ter que improvisar esses caras em outros lugares. O Gabriel Pires, do Botafogo, volante, excelente volante, mas um volante menos marcador e mais driblador, digamos assim. O Terans, né, que é o uruguaio, que estava no Atlético Paranaense, depois foi vendido, se não me engano, para o futebol mexicano, está vindo, é um bom jogador, ele joga como um 10, ele joga como atacante, o Diniz vai brincar com esse meio de campo, sabe? Eu não sei como o Diniz vai fazer, mas me parece que o Fluminense encontrou um método de contratar. O Diniz gosta desses caras mais maduros, que ele pode talvez brincar de inovar, jogar numa posição que não é a dele, compor, tem o Renato Augusto, com o Ganso, com o Terence, com o Gabriel Pires, não sei como ele vai fazer. Mas tudo isso dito, me parece uma contratação interessante. Eu estou curiosa para saber que Douglas Costa é esse que está chegando. É um jogador muito acima da média, né? A gente sabe disso. Jogador que já foi de seleção brasileira. É um craque. Vamos ver como o Diniz vai montar esse time. Quero ouvir o Mauro. Antes aqui, o Learn Football and Speak in English, falando que 4 mil assistindo é muito pouco e é muito pouco para pouco like. E é verdade, muito poucos likes para nossa audiência aqui. Vamos chegar em 1.300 likes, pelo menos até o fim. Mauro, essa leva de jogadores veteranos, a gente só consegue imaginar num time como o Fluminense e como o Fluminense do Diniz, agora mais com o Douglas Costa. Eu sempre digo o seguinte: o fato do Fluminense ter vencido Libertadores com vários veteranos é exceção, não é a regra. Acho muito difícil ter vários jogadores já com 30 e tantos anos e manter uma certa competitividade. Sempre é bom lembrar que no jogo decisivo, nos jogos decisivos, na hora da verdade ali, o Diniz fez mudanças e durante os jogos rejuvenesceu o time, colocando jogadores mais novos, Martinelli entrando o próprio John Kennedy, que fez o gol do título e fez o gol da semifinal na classificação contra o Internacional em Porto Alegre, porque é um time de muitos veteranos. Você tem no Marcelo, por exemplo, hoje, assim, o Marcelo ele tem dois aspectos ali, ele cria muito, é um jogador importante, mas o lado esquerdo da defesa do Fluminense sempre é um mapa da mina, nem sempre explorado pelos adversários. Não é pelo fato de que tudo deu certo na Libertadores que vai entender que esse é o modelo ideal. Acho que o Fluminense exagera, está parecendo muito com o Renato Gaúcho, né? Com aquela ideia de que o Renato recupera jogadores. Nem todo mundo que o Renato pegou lá em baixa recuperou. Pelo contrário, vários jogadores foram para lá e não deram certo, né? E aí fica a ideia de que com o Diniz vai funcionar. Se funcionasse todo mundo com o Diniz, ele estava na seleção brasileira, né? Não funciona, não tem rei Midas aí nesse negócio. Alguns vão funcionar, outros não. E o Douglas Costa é um jogador que mesmo fazendo um contrato de produtividade, como se noticiou,
não costuma ser um jogador barato. Ou então, a não ser que ele não ganhe nada, né? Não vai jogar, não vai, então para que contrata? Se ele entrar em campo, não deve ser uma remuneração baixa. Vai entrar e vai render? A última passagem dele, como a Mili lembrou, pelo Grêmio, foi muito ruim. É um jogador meio problemático. Ele é ótimo, em termos técnicos, é muito bom. Não por acaso jogou em grandes equipes aí, foi a Copa do Mundo e tudo mais, mas é um jogador embaixo, um tanto quanto controverso. Eu, sinceramente, não sei se faz sentido essa contratação. Veteranos como o Germancano, que aos 35 parece que tem 25, ok, mas nem todos têm essa mesma vitalidade. E é um jogador com históricos de lesões. E além dele, o Renato Augusto, que foi contratado também, que tem um histórico de lesões. No caso do Renato, eu até entendo que o Fluminense possa utilizá-lo em momentos específicos, não contando com ele incondicionalmente, como acontecia com o Corinthians, que dependia muito desse jogador e ele não tinha como entregar, porque ele não consegue mais jogar todos os jogos. Né? Por mais que ele seja muito profissional, muito dedicado. Mas eu acho um certo exagero. Né? Acho que é muito jogador veterano. Você vê a zaga agora do Fluminense, perdeu o Nino, vendido para o Zenit. Já vai ficar uma zaga mais velha, que todos os zagueiros que são opção ali já são mais velhos, aqueles que têm mais qualidade, digamos assim, para jogar. Né? Vejamos aí quem vai formar a zaga do Fluminense, mas a tendência é subir um pouquinho mais a média de idade. E esses jogadores que estão sendo contratados não são jogadores que fiquem o tempo todo no banco, então está arriscado a média ficar mais alta ainda, não sei. Sinceramente, não acho que seja o modelo ideal. Aí você vai ver que, por exemplo, na Copa Libertadores, tudo deu certo. O Fluminense foi campeão. Mas o time do Campeonato Brasileiro ele não teve o mesmo fôlego, mesmo antes de chegar naquele funil em que ele estava nas finais e os outros tinham sido eliminados. Porque é uma puxada muito forte. E muito jogador veterano, eu sinceramente não é o modelo que eu considero o ideal. Deu certo uma vez, o Fluminense vai tentar fazer dar certo de novo, mas minha opinião sincera é de que é muito jogador veterano num grupo só. Qual?